Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza, esse é o canal Teologia e Você. E hoje nós queremos falar sobre: você conhece os anjos potestades? Você já ouviu falar sobre eles? Conhece essa classe angelical? Se você analisar bem, se você já leu a Bíblia, o Novo Testamento, você vai perceber que existe uma média de 23 passagens sobre esses anjos, sobre essas classes. Paulo ele vai citar muitos textos sobre isso, tá bom? Esse vídeo a gente vai colocar em duas partes. Por quê? Porque potestades, primeiro nós queremos colocar da forma original como ela é, que tipo de atribuição, tarefa ela tem, mas Paulo vai trazer um contexto também muito demoníaco sobre elas. Por quê? Porque a maioria das citações do Novo Testamento vai estar as potestades como seres decaídos, inimigos do cristão, inimigos dos processos e os desígnios de Deus, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sim, mas o primeiro passo é trabalhar esse potestas no latim, potestates no plural, tá? O que é isso? São poderes, tá? Esses anjos são anjos que têm poderes. A gente falou sobre outros anjos no último vídeo, sobre as dominações. Falamos um pouco no grego sobre esse tipo de autoridades que eles têm, tá? E claro, as autoridades vêm do grego exousia, né? A gente falou isso um pouco ontem, exousia, que vem dessa raiz grega, a gente falou um pouco de Efésios sobre isso. Então, o que as potestades fazem? As potestades, eles são condutores da ordem sagrada, tá bom? Então, as dominações, eles lançam as direções, alguém tem que conduzir esse processo, alguém que tem que dar destino à justiça, à ordem que foi colocada. Então, eles executam, tá? Eles colocam, promovem grandes ações no tocante ao governo universal, tá, do mundo e, claro, das questões da igreja. Além disso, existem muitos processos de milagres e de prodígios extraordinários, já que eles têm poderes, né, com a questão dos quatro elementos, né? Potestades do ar. Então, eles mexem com muita coisa, tá? Então, como nós falamos, existem mais de 23 passagens, eu vou citar algumas aqui. E essas passagens, claro, trazendo um pouco do contexto original, né? Então, assim, Efésios 1, 20, 22, a gente já falou isso em outros textos, porque Paulo sempre conecta a questão das dominações, as potestades e mais alguns, né, dentro desses versículos, mas ele sempre coloca Cristo como cabeça, tá? E aqui, claro, mais uma vez, estamos falando de forma saudável, espiritual, porque é importante você conhecer as classes angelicais, tá? E não querendo colocar alguém maior do que ninguém. Ninguém é maior do que o Eterno, ninguém é maior do que Cristo, tá bom? Não se trata disso aqui o tema. Então, Efésios 1, 20 e 22 vai dizer assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Aqui são classes angelicais. E de todo nome que se possa mencionar. Paulo está falando de todas as classes angelicais. Não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então a igreja entra aqui num processo favorável, né? 1 Pedro 3,22, que subiu aos céus e está à direita de Deus. Olha Pedro aqui também confirmando essa teologia de Paulo, tá? E a eles estão sujeitos. Todos os anjos, todas as classes angelicais estão sujeitas, tá? Sejam anjos, aí ele coloca, né? Autoridades e poderes. 1 Pedro 3,22. Tá? Romanos 8, 38 e 39 também diz: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar o amor de Deus que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Colossenses 2,15 também coloca: e tendo despojado os poderes e as autoridades. Olha aqui, classes angelicais, poderes, autoridades. Fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Então, aqui
Nós já entramos em outro processo do vídeo, a gente fala isso depois, tá? Efésios 3:10 vai colocar também: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então Paulo está falando, ele sempre está citando essas questões na teologia paulina. Existe uma história da igreja, um dogma sobre isso? Sim. Embora a igreja protestante tentou eliminar ao longo dos séculos ou falar de forma reduzida sobre os anjos, até por falta de conhecimento. Você pode pesquisar no YouTube, você pode pesquisar em muitos livros ou comentários. Poucos exegetas gostam de falar disso, até porque se torna uma questão um pouco metafísica, né? Outros dizem que é misticismo, por conta de questões acadêmicas, né? Instruções científicas, metodologias. Mas a gente não pode negar o inegável, tá bom? Então, a história da igreja vai falar um pouco sobre isso. A existência dos anjos foi colocada, foi afirmada, foi no concílio ecumênico de Nicéia, em 325, eles citam sobre isso. O Papa São Silvestre, né, declarou também e explica isso, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quando a gente coloca Papa, a gente tem que entender que, a partir dos concílios, os pais da igreja, eles tinham outras nomenclaturas, tá? Até porque a Igreja Católica Universal, ela começa a ser esse processo a partir da história de Constantino e a oficialização da religião. E aqui a gente não vai entrar nesse ponto agora, tá? Até para o vídeo não ficar muito extenso. E a definição dogmática, foi definido isso, né? Lá no quarto concílio de Latrão, realizado em 1215, tá? Ou antes desse concílio. Então as potestades, ou potências também chamados, tá? São também esses condutores da ordem sagrada. Eles executam as grandes ações que tocam no universo, nas questões do planeta Terra, tá? E são portadores de toda a consciência na questão da humanidade, tá? E são encarregados de muitos processos que aconteceram na história, queira estar nos livros ou não. Muita coisa foi movimentada por trás ali, tá bom? Muita coisa foi induzida também, talvez por ideais, por políticas, por questões de religião, de filosofia, de reinos. Então é importante dizer que esses seres, eles influenciam também sujeitos do mais alto escalão, tá bom? Para executar ou dar seguimento a essas ordens. E aqui a gente não precisa entrar nisso para não parecer um pouco de uma teoria meio que da conspiração, como muitos gostam de colocar, né? Embora não seja, tá bom? Então esses anjos guerreiros, os originais, né, os que não se corromperam, são fiéis a Deus, eles seguem as hierarquias, eles são obedientes, são organizadores desse processo. O pseudo Dionísio também, que é um dos grandes que vão estruturar essa questão da angelologia, né, ele acrescenta que sua autoridade é baseada no espelhamento da ordem divina e não na tirania. Já os decaídos não, né? Aqui a gente entra depois sobre isso. Eles têm a capacidade de absorver e armazenar e transmitir o poder do plano divino. Tá bom? Então o dever primário das potestades tem a ver com supervisionar os movimentos, sejam dos corpos celestiais ou das questões e das ordens que chegam, eles precisam executar isso, tá? E, claro, os poderes e potestades, eles têm um pouco daquilo que é a proposta do Dionísio, que é colocar as questões de... como é que a gente pode falar assim? Além do dever primário de supervisão, de executar e garantir que a ordem seja realizada, né? Enoque também acreditava, o livro de Enoque vai falar um pouco sobre isso, que eles foram os primeiros anjos que Deus criou. Tá? Isso aqui está na teoria do livro de Enoque, mas a maioria acredita que todos os anjos foram criados ao mesmo tempo, né? Isso uma boa parte de teólogos dizem isso, que todos os seres foram criados. Enfim, eu não sei por que as pessoas pensam de forma, às vezes, tão mágica algumas coisas, já que Deus pensou cada criatura, cada corpo celeste,
cada elemento no universo para ter uma atividade, uma autoridade, um desígnio. Então, para mim, tanto faz se foram criados todos juntos por conta da sua onipotência, de tudo aquilo que a gente não consegue discernir de Deus, ou se de fato foram criados grupos por grupos e cada um para um desígnio. Tá? Não é fácil pensar na questão do universo e todo o sistema que engloba ele. Até porque nós, muito limitados, compreendemos bem pouco das coisas, né? Tudo é muito limitado para a gente ainda. Então a tarefa desses poderes, dessas potestades, é garantir o perfeito funcionamento das leis do universo. Tá? A parte dessa tarefa constante tem a ver com a proteção dos caminhos, né, ou dos processos da igreja e dos irmãos que estão a caminho do céu, né? Assim cremos, né, na salvação, tá? E eles também cuidam, né, segundo alguns teóricos, de proteger tanto a questão da raça humana, no caso aqui os santos, das outras potestades dos anjos decaídos. Porque existe alguém, Apocalipse fala do anjo da igreja. Aqui é Malak, aqui é um ser sobrenatural, não é o pastor como alguns falam. Então existe uma guerra sobre isso. Existe domínios, dominadores, existem seres que lutam contra esse processo e a gente não consegue nem imaginar o tamanho dessas lutas, tá bom? Então, além disso, segundo a teologia judaica também, a partir do livro de Enoque, coloca, por exemplo, Samuel, né, que é considerado o chefe do coro desses poderes, o chefe dessas potestades. Aqui eu estou falando um pouco da literatura judaica, porque é importante você ouvir também, ler um pouco sobre a origem, até para refletir e não condenar. Ah, isso é heresia, isso não pode, isso é coisa do diabo. Esqueça isso. Você não tem um texto original, você tem que também ler, colher outras fontes e organizar o seu pensamento. Não é dizer que isso é do diabo ou isso é de Deus. Até porque que tipo de autoridade você tem para excluir ou citar certos textos que são como o de Enoque, né, séculos antes de Cristo, e simplesmente joga fora, entende? Se você não considera como inspirado, tudo bem, a gente não entra nessa questão. Mas o valor histórico, o valor mitológico, o valor cultural, você não pode excluir, tá bom? Então é uma questão de maturidade. Já que o livro de Enoque ele vai citar muitos nomes de anjos, tá? E ele coloca o Samuel como o líder desses anjos, e aí vem outros, né? E inclusive alguns artistas, né? Normalmente representam esses poderes, as potestades, tá? Como homens fortes, robustos e de grandes armaduras, tá bom? E claro, né? São aqueles que o tempo todo estão sujeitando os demônios, acorrentando, assegurando às vezes o cetro com a mão direita e executando a ordem. Executando a ordem, tá bom? Então não pense apenas que são os arcanjos que fazem guerra ou luta. Não é sobre isso. Quando a gente falar um pouco sobre as potestades, os decaídos, né, os caídos, você vai perceber um pouco sobre essa questão dos príncipes dos poderes do ar, as forças espirituais nas regiões celestiais, no qual Efésios também vai falar. Lembra de Efésios 6, fala da armadura de Deus e sobre qual luta nós devemos travar, não é assim? E aí ele vai citar sobre isso. E aí no próximo vídeo a gente fala um pouco sobre isso, mas a verdade é que esses poderes ou potestades, eles têm grande relevância no reino celestial, tá? Embora você talvez não entenda, talvez você não veja, mas eles lutam contra muitas coisas, tá bom? Então é sobre isso, por favor, compartilha o vídeo, tá? Dá um like aí, tá? Indica para o povo. E claro, né, aqui a gente primeiro lança um pouco do panorama e vamos, claro, lançar aí um e-book, lançar um curso sobre angelologia de forma densa, né? Sem muito enrolation, sem muita... O YouTube tá cheio disso, muita gente falando ou citando coisas de coisas, sem muita ênfase, sem muita densidade no processo, tá bom? Então fica aí, tá bom? Curta, por favor, compartilha e um abraço. Até a próxima.